pombalina e a profissão docente. Eu vou tentar ser breve para que dê tempo, nós estamos já atrasados, né? E vou explicar depois o que eu quero dizer com a profissão docente, por que a profissão docente tem a ver com a política escolar, que é o tema dessa vez. Então eu vou inicialmente apresentar um plano de trabalho para vocês. Então, primeiro, eu queria falar um pouco das origens desse trabalho. Esse trabalho ainda é um desdobramento de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, chamado A Escola, o Estado e a Nação, para uma história do ensino das línguas no Brasil, de 1757 a 1827. Foi um momento em que a gente se debruçou sobre a legislação pombalina, né, do século XVIII em Portugal, que era válida também para o Brasil, e a gente pôde perceber a importância da legislação pombalina para a institucionalização da profissão docente. Então, esse trabalho ainda é resultante dessas pesquisas que geraram dissertações de mestrado e alguns trabalhos de iniciação científica. O plano de trabalho é o seguinte: primeiro, eu vou falar de algumas posições teóricas sobre a relação entre a profissão docente e a escolarização, que é também chamada de forma escolar, e que é parte fundamental do que a gente chama de cultura escolar. E aí eu vou citar três intelectuais franceses, né? O Guy Vincent, Daniel Larry, o Bernard Larry, Daniel Tin, o Antônio Nova, que é atualmente o reitor da Universidade de Lisboa, que trabalha a profissão docente, e finalmente o Dominique Julliard, que também trabalhou o tema da cultura escolar com um artigo clássico, né? Chamado A Cultura Escolar como Objeto de Pesquisa Histórica, que da revista da Associação da Sociedade Brasileira de História da Educação. Bom, em segundo lugar, eu vou fazer uma espécie de esboço histórico, né, das primeiras figuras da profissão docente e, finalmente, quer dizer, não finalmente, vou falar ainda das reformas pombalinas e de suas implicações e, finalmente, agora sim, sobre a institucionalização da profissão docente no Brasil, tá bom? Então, sobre a relação entre a profissão docente e a escolarização, eu gostaria de falar um pouco da origem do termo forma escolar. Então, o conceito de forma escolar, segundo seus principais defensores, né, que são Guy Vincent, Bernard Larry e Daniel Tan, em um artigo de 1994, foi elaborado no final dos anos 1970, a partir dos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa sobre socialização, ligado à área de Sociologia da Educação da Universidade Lumière Lyon 2, na França, que, numa perspectiva de sociologia histórica irredutível a uma historiografia das instituições escolares, desenvolveram o uso que dele fizeram Roger Chartier, Dominique Julliard e Marie-Madeleine Pompey, num livro que se tornou um clássico chamado A Educação na França, do século XVI ao século XVIII. Então, vamos ver o que significa isso, forma escolar, e mais especificamente o que isso se relaciona com a profissão docente. Então, para Nova, a gênese e o desenvolvimento da forma escolar devem ser relacionados a 4 fatores. Né? A instauração de uma ética protestante do trabalho, que é no sentido weberiano da expressão. Né? O Weber tem um texto clássico, que foi citado já pelo professor Esther, né? Que é a ética protestante do capitalismo. Né? E ele relaciona uma espécie de ética protestante do trabalho ao próprio desenvolvimento do sistema capitalista. Né? E isso daí afetaria a forma escolar, segundo o Nova. O outro fator é o processo nomeado por Norbert Elias como a civilização dos costumes, então que teria também influenciado a forma escolar ou a escolarização. O surgimento de uma nova concepção de infância, porque as concepções de infância mudam, né, no decorrer da história, com Philippe Arrier, né? A infância como algo que deve ser trabalhado, moldado, né, e não a criança como um ser adulto em miniatura. Né? E a inauguração da sociedade disciplinar no conceito Foucaultiano do termo, né? A questão da disciplina, do vigiar e polir do Foucault. Então, na consolidação de tais fatores, muito teriam contribuído os colégios administrados pelas congregações religiosas, que foram responsáveis pela conformação de uma nova instituição educacional. Um outro conceito de forma escolar também é nos dado por esses 3 teóricos franceses, né, da sociologia da educação. Eles, ao colocarem em primeiro plano o confronto entre formas escriturais escolares e formas sociais orais,
ele situa a invenção da forma escolar no século XVI e XVII, relacionando as formas sociais escriturais de transmissão do conhecimento e de exercício do poder. Então, segundo os autores, a análise sociogenética do processo de pedagogização das relações sociais de aprendizagem, que é uma forma inédita de relação social entre mestre e aluno, quer dizer, o surgimento de um tempo e de um espaço escolar específicos, a organização e a codificação de conteúdos ensinados através de gramáticas e manuais de civilidades, e finalmente a produção das disciplinas escolares, né, eles perfazem a condição do estabelecimento do que eles chamam de forma escolar. Então, a forma escolar, a escolarização, seria o ciclo, né, a completude desse ciclo composto pelo espaço escolar, pelo tempo escolar, pela constituição da profissão docente, né, dos conteúdos escolares, né, gramáticas e manuais de civilidade, e finalmente da própria profissão docente. Julliard, ele relaciona a ausência de uma forma propriamente escolar à inexistência de uma cultura escrita. Então, quer dizer, Julliard relaciona a forma escolar à cultura escrita, ao surgimento da cultura escrita. E trata também do lento processo de profissionalização das figuras do mestre de escola e do mestre de campo. As aulas de ler, escrever e contar, desenvolvidas nos colégios integrados às universidades, nas casas familiares e pelo mestre de escola, representam também um primeiro passo dessa forma escolar, de escolarização, né? Bom, o Antônio Nova, falando dos mestres de escola, ele diz o seguinte, que eles, e baseado no hebdomadário lisbonense, do século XVIII, ele diz que os mestres de escolas eram formados inicialmente por artesãos, certo? Como sapateiros, barbeiros, carpinteiros, por particulares que davam lições em suas casas, por trabalhadores que eram impedidos de exercer suas funções e recebiam crianças em casa, e por homens ligados à vida religiosa. Essa seria, no caso, uma das primeiras figuras, né, do que a gente chama de profissão docente. Estou legal, né? Eu falo assim, 10 minutos. Agora, a profissionalização dos professores, ela se dá, tem um episódio importante que é o desdobramento do Concílio de Trento, né? Porque vocês sabem que a reforma protestante religiosa teve uma contrapartida católica, que foi a Contra-Reforma. Com a reforma protestante começou um processo de tradução da Bíblia para os vernáculos e também um processo de alfabetização, né? Para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus através da Bíblia escrita em vernáculo. A Contra-Reforma não agiu dessa forma, mas também ajudou a consolidar muitos elementos da escolarização, principalmente da profissão docente, né? Uma vez que a missão dos jesuítas, uma das principais missões dos jesuítas, além de catequizar, era formar novos cristãos, o que significa educação, não é? Então, diferentemente do que sugere a interpretação corrente da historiografia educacional brasileira, viabilizada por certa leitura da obra do padre Serafim Leite, né, que escreveu 8 capítulos da história da Companhia de Jesus no Brasil, e consolidada pela matriz azevediana, né, o livro do Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira, o papel educativo da ação jesuítica no Brasil não se iniciou com sua chegada em 1549, podendo-se dividido em 2 períodos: o período heróico, de 1549 a 1570, que eles cuidam mais da educação do indígena mesmo, e um segundo momento, que é de 1570 até 1759, quando eles começam a cuidar da educação das elites dos colégios, né? Então são essas 2 fases da educação dos jesuítas que também perfazem uma das primeiras figuras aí da profissão docente. O processo de estatização da escola ele vai começar no século XVIII, né? Então a profissão docente só vai iniciar o seu processo de institucionalização a partir do momento em que ela se desvincula da religião e passa a ser uma atribuição do Estado, passa a ser nomeado pelo Estado. Os professores passam a ser nomeados pelo Estado. Ou seja, esse processo é indissociável do movimento secular de emergência do Estado-nação, que se desenvolve no século XVIII e XIX, de uma transformação profunda das concepções relativas à moral, que tendem a se libertar de uma definição estritamente religiosa, e da arrancada da Revolução Industrial e da emancipação do capital industrial e dos entraves corporativos. Tá? Como eu já falei, os primeiros a configurar como congregações docentes são os jesuítas e os oratorianos, né, na realidade de Portugal, porque eles têm
espécie de corpo de normas e valores do magistério, e o que é mais importante, o savoir-faire, né? Um conjunto de práticas já desenvolvidas, tá? E a novidade no processo de estatização do ensino é o estabelecimento de uma regulamentação jurídica de procedimentos uniformes na seleção e designação de docentes, tá bom? E as reformas pombalinas? Bom, elas de fato iniciaram esse processo de maneira pioneira na Europa e em Portugal. Primeiro regulamentando os professores de gramática latina, grego, hebraico e retórica, né? Depois regulamentou os mestres régios, os mestres de ler, escrever e contar, um pouco depois, os professores de retórica foram com um alvará de 1759, os mestres régios lá em 1772, né? A figura do professor de primeiras letras, que vai aparecer no Brasil, primeiramente em 1827, que não é mais mestre de primeiras letras, e sim professor de primeiras letras, porque até mesmo segundo Novo, para dar um status a mais à profissão, porque mestre é uma categoria menor do que o professor, né, expressão do professor. A figura do professor de instrução secundária começa a se delinear no século XIX, tá? E que é composta também por intelectuais e pessoas formadas em outras, pessoas de outra formação, de direito, medicina, etc. O Leite, que é a figura do professor da faculdade no século XIX, né? E finalmente o professor da escola normal, que é uma outra figura da profissão docente derivada, digamos assim, da legislação pombalina, e finalmente o professor universitário. Então, a legislação pombalina em Portugal e seus domínios, incluindo o Brasil, vai iniciar esse processo de institucionalização da profissão docente e vai se desdobrar nessas primeiras figuras aí, o professor de retórica, etc., o mestre de primeiras letras, o professor primário, o professor secundário e finalmente o professor universitário. E então, finalmente, a profissão docente, ela pode ser, tomando como base aí o Antônio Nova, ela pode ser dividida em 4 fases, né? Uma primeira fase entre os séculos XVI e XVII, que são as primeiras figuras das congregações docentes, né? Elas têm como peculiaridade a indissociação de funções, então era padre e também professor, né? A segunda fase, no século XVIII, que é a estatização do ensino e a regulamentação da profissão, finalmente, com as reformas pombalinas. A terceira fase é quando começa a ser feita a formação dos professores do ensino primário e secundário, do ensino primário, com a criação das primeiras escolas normais. E aí a gente tem o processo de feminização da profissão docente. E no ensino secundário, quando começam a aparecer as primeiras faculdades de letras no século XIX na Europa, no Brasil já no século XX. E finalmente, a quarta fase, no século XX, já quando são criadas as associações e sindicatos docentes, e assim se completa a institucionalização da profissão docente, iniciada no que eu chamo de governação pombalina, ou seja, poderia dizer até o reinado de Pombal, mas foi o reinado de Dom José I, então a gente chama governação pombalina, porque ele assumiu de fato o governo. E aqui temos a bibliografia, não é? E esse é o meu recado para vocês nessa mesa. Eu agradeço.